Fala ABC! Começando mais um Fala ABC Podcast aqui no seu canal 526 da Claro TV. E você já sabe que você também pode assistir esse podcast pelo YouTube, em 2 canais, TV ABC Shop Oficial ou Fala ABC News. Então, ó, você aí do YouTube, não esquece de dar aquela curtidinha e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder. E hoje o assunto aqui é um pouco diferente, a gente vai falar sobre cultura, que é um assunto que todo mundo gosta, então tocar mesa cheia de gente aqui, cheio de convidado. Tô aqui com o Eric Busoni. Eric, obrigado aí de ter vindo. E com a Magalu, a Magali e a Malu. Ao contrário. Ah, a Magali e a Magali. Muito bom. Olha só, gente, eu falei que ia confundir, né? Aí, normal. deu tudo certo. Bom, ó, vocês viram que a mesa aqui tá cheia de troféus, né? Elas vão contar tudo pra gente, a história desses troféus, de tudo isso que tá acontecendo. Elas estão com uma peça que vai entrar em cartaz a partir de agosto. Então tá São Caetano, Santo André, São Bernardo, todo mundo convidadíssimo pra vir conhecer, pra prestigiá-los, porque a gente vai saber de tudo aqui que vai acontecer nessa peça, tá bom? Ô, Eric, primeiro eu pergunto pra você. Fala. Selecionado da mesa. Conta um pouquinho dessa sua história. Qual é o seu envolvimento com a cultura? Como começou isso? Ixi, bom, eu comecei... Voltamos muito. Bom, eu estou em São Caetano desde os meus 5 anos de idade, quando meus pais mudaram para cá. E uma escola estadual na época, e eu tinha uma professora de educação artística, chamada Maria Nilza. E ela fazia jogos teatrais na sala de aula. Ah, que legal. E eu adorava aquilo, eu adorava. Um dia ela pede para chamar minha mãe, eu achei que eu tinha aprontado alguma coisa, Mais enfim. uma. Ele apronta muito. Várias. É mesmo? As histórias de escola são interessantes. depois É vocês outro me podcast. Outro Mas podcast. vocês estudaram todos juntos também? Não, Ah, não. não. Sabe? Por convivência. É. E aí ela chama minha mãe, enfim, minha mãe vai para a escola, vai comigo, e ela tinha feito uma inscrição para mim na Fundação das Artes. A minha professora de educação artística foi até a Fundação das Artes, pegou tudo tal, para eu começar a fazer um curso de teatro lá. Eu tinha 13, 14 anos, chamava teatro adolescente na época, professor Alexandre Dressler. É aí que começam as coisas, aqui em São Caetano, isso em 1990, 91. É aí que começam as coisas. Entendi. Graças a uma professora de educação artística, e daí eu não parei mais. Eu começo os estudos no teatro na Fundação das Artes, aqui em São Caetano, em 91, é meu primeiro diploma, certificado. Então sempre estudou, sempre Sim, estudou arte sempre mesmo. voltado para o teatro, sempre. Que legal. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu não sei fazer outra coisa. Aí é óbvio que você no teatro, você não fica só no teatro, aí você vai para produção, aí você Sim. produz música, você produz cinema. Eu saí da Fundação das Artes, fui para um grupo de teatro, lá eu tinha que ser maior para fazer o profissionalizante, então eu fui para o Teatro Escola Célia Helena em 1994, fiquei no Célia Helena há alguns anos, aí o Célia Helena me convida para trabalhar lá. Fui responsável técnico do Teatro Célia Helena de 98 a 2009. E aí a gente, enfim, você fica na área. Uma vida de arte. Isso, aí em 2004 a gente resolve fundar a Companhia da Matilde, e aí a gente junta tudo nesse grupo, nessa companhia. A gente abriu um galpão aqui em São Caetano que chamava Universo Cultural da Matilde, onde juntava tudo, diversas atividades artísticas. Então a gente produzia lá teatro, música, cinema, os nossos espetáculos, e também para os parceiros, para os amigos, para os artistas locais, Legal. desenvolver essas ações. Então, resumindo um pouco esses 34 anos, E você, é Magali? isso. Eu sou bailarina. E aí, dentro do balé, a gente acaba indo para outras áreas, né, da arte. Em 97, também, dentro do Alcina, uma professora de português, Sempre gostou de Marizilda. dançar, então? Desde Sempre. Eu danço desde os meus 11 anos. Comecei até tarde para uma bailarina. No Municipal de Bailado, daqui de São Caetano. E aí, em 97, uma professora lá do Alcina, Olha as a professoras. Marizilda, Olha o movimento das professoras. exato. ela era nosso ano de formatura, eu fazia magistério, e aí tem aquele monte de livro que precisa ler, né, pra faculdade e tal. E ela, ao invés de mandar a gente ler, ela pediu pra gente fazer espetáculos de teatro, de todos aqueles livros. E aí, eram 2 salas de magistério, eu meio amostrada, eu participei de todos os espetáculos e não só do meu grupo. E aí eu falei, eu acho que eu gosto disso.
Em 98, eu passando na frente do Santos Dumont do teatro, vi uma faixa escrito que iam fazer o Via Crucis, a Paixão de Cristo, em 98, e eu me inscrevi, fui no primeiro teste, passei. Lá eu já conhecia o Eric, né, de outras coisas, mas lá a gente se reencontrou e conheci a Malu. Eu fiz Maria Madalena, o Eric era Jesus, e a Malu... Jesus, é um santo. Você viu? É. Mas na época tinha cabelo. E a Malu foi de convivência com o Eric, porque eles já trabalhavam junto. E a partir daí não parei, e aí quando fundou a Matilde, eu tava junto, e estamos aí caminhando até hoje. E a Malu? Eu faço teatro desde 78, fazia um teatro adolescente escolar, né? Também por indicação da minha professora. Nossa, professoras, Foi hein? super bacana. Depois eu fui convidada no início da década de 80 a participar de um teatro ali no Heliópolis, no Hospital Heliópolis. Era um grupo de teatro dirigido por um diretor daqui de São Caetano, que era o João. O grupo era Vegetar. Aí comecei lá, uma peça mais profissionalizante. Depois eu fui trabalhar com o Carlinhos Lira no MCTA, né? Trabalhei muitos anos, foi lá que eu conheci o Eric. Conheci o Eric, ele tinha 17 anos, imagina. Aí fizemos um espetáculo que viajou o Brasil inteiro, foi extremamente premiado em vários estados, né? Hoje eu levo, acho que como melhor atriz daqui da que legal, cidade. que bonito, Fui parabéns. uma das atrizes mais premiadas, foi bem legal. O Eric também, ele não fala isso, mas também é um cara moço humilde. super... ele é super premiado como melhor ator, né? A Maga agora também, né? Tá aqui premiada com a gente. E depois aí, quando foi em 2004, nós fundamos a Companhia da Matilde. Vocês já fizeram bastante coisas juntos? Nossa. Muita coisa. E como... Então, me explica a Companhia da Matilda. Como começou isso? Ideia de quem? Nossa, acho que não teve uma ideia. Eu acho que Mas foi numa conversa, assim... na casa Não, da não. Malu. Na sala da minha casa. A Malu, Gosto dessas coisinhas. a Malu convidou a gente para fazer um espetáculo. Vem aqui em casa comer a pizza. Na Faculdade Na Paulista faculdade. de Serviço Social. Vamos fazer um espetáculo e tal. E o Carlinhos Lira, da qual a gente fez parte do grupo dele, era um grupo muito atuante aqui da cidade antigamente. Ele tem um texto, ele é muito legal, porque ele é aqui de São Caetano e ele é o único artista, pelo menos enquanto Heloísa Ramos estava viva, ela só tinha dado autorização para seguir com o texto do Graciliano Ramos, Vidas Secas, a ele. Ele era o único artista do país que tinha autorização da esposa do Graciliano para montar Vidas Secas, porque ela assistiu a montagem dele e achou que, enfim. E nós trabalhamos muito juntos. A Malu, na Faculdade Paulista de Serviço Social, quis fazer uma remontagem e nos convidou, né? Sim. Num projeto que ela tinha muito legal de teatro lá dentro da faculdade. E a gente fez esse primeiro espetáculo. E aí começou a surgir Vocês essas três ideias. Nós três mais e uns uma 10. galera. Uma galera junto. Uma Um galera. dia na sala dela, é isso. E aí deu super certo. E aí a gente... vamos lá em casa, vamos conversar Mas e tal, não vamos sei o quê. mais. Mas quem que falou assim, poxa, a gente podia montar uma companhia. Tá, e depois a briga do nome. E o Isso. nome? Na verdade, começou isso durante Uma brincadeira. Durante as montagens de cenário, de construção de cenário, de figurinos, Das músicas, né? das músicas desse espetáculo. E a gente, numa brincadeira, a gente brincando um com o outro na montagem, era muito grande o palco. Então a gente falava, Afonso, Matilde! sei lá, ficava brincando. Era uma brincadeira entendi. entre nós. Uma brincadeira entre nós. E como nós éramos muitos, e São Caetano é um ovo, quando a gente estava andando por São Caetano, estava passando na Kennedy e tinha um dos nossos do outro lado da Kennedy. A gente não chamava pelo nome, a gente tinha essa brincadeira, Matilde! Ele já sabia que era nosso, Afonso! Era uma bobeira nossa, entendeu? Daí surgiu o nome. Que poderia ser Matilde ou Afonso também. Que podia ser, Isso. E aí a Malu chamou a gente pra ir comer uma pizza lá na casa dela e tal. E começamos a conversar, tipo, nosso trabalho é legal e tal. E se... Vamos como vai ser e tal, não sei o quê. E naquela noite mesmo a gente decidiu, vamos fazer? Mas onde? Tem a faculdade, eu acho que a gente pode usar lá. Eu falo com o reitor, então vamos. Mas e um nome? Aí todo mundo pensando no nome, e aí eu sugeri, eu falei, gente, a gente tem uma brincadeira entre nós,
que eu acho que pode dar certo, que é a Matilde. Porque a gente tava pensando em várias, sei lá, de grupo artístico, não sei das quantas, sabe? Eu falei, eu acho que Matilde é legal. Mas e aí? O que quer dizer Matilde? Aí nós escrevemos Matilde e nós pensamos o que seria cada letra. Então, primeiro veio o nome para depois a gente pensar no significado. E o que significa, então? Vai, Eric, vai que você nunca gagueja. É uma utopia. Então, peraí, deixa eu entender, vai. Movimento artístico para transformação integrado pela liberdade, direitos e entretenimento. Gente, Mas isso não também foi É são. isso, é isso. Foi Não sim. dá. A gente tem uma história isso, né? Na época eu era aluna do serviço social e lá então a gente fez esse projeto que era a Universidade Integrada na época e nós decidimos então que tinha que ter a nossa cara, né? Nós conversamos verdade. com o diretor da faculdade na época. E olha, vamos fazer um espaço voltado para a comunidade, porque aqui em São Caetano, naquela época, era difícil a acessibilidade cultural, não é como é hoje, né? Nós brigamos muito, fizemos muitos movimentos, então o movimento, que é o M, era latente na gente naquela época, né? Nós fomos criando espaços, discutindo política pública. Isso foi super importante, né? Porque criamos a companhia. Então, a sigla, hoje a gente fala uma utopia, porque a gente achava que ia ser algumas coisas que não aconteceram, mas aconteceram muitas outras coisas. que você ter hoje uma Secretaria de Cultura, ter o Conselho de Cultura, nós brigamos muito para que isso acontecesse, né? Então nós começamos dentro desse movimento a regimentar outras pessoas, ir para discussões com outros grupos, com outros fazedores de cultura na época, que foi super importante. Hoje né? a gente tem um Conselho de Cultura muito atuante na cidade, vinculado e ligado diretamente à Secretaria de Cultura. A primeira reunião para formatação desta lei, né, de uma Sim. política pública, foi dentro do nosso espaço, dentro da Companhia da Que Matilde. legal. Que relevância, então. né? Exato, E nós exato. que trouxemos, junto com alguns movimentos que fizemos, né, junto com a sociedade e com os espetáculos, porque os nossos espetáculos eles vinham com essa via mesmo de trazer discussões para a cidade, nós conseguimos movimentar essa parte política mesmo da cidade. Então, muitas coisas que hoje a gente vê, a secretaria, o conselho municipal, tudo surgiu muito das nossas discussões. E aí a gente levava, precisamos, tem que fazer, sabe? Então, hoje nós temos uma estrutura mesmo cultural na cidade que a gente pode dizer que começou com É isso que eu ia falar. com a Matilde. Isso, a gente provocava, lógico que Sim. não fomos, a gente provocava os Exato, artistas, a A gente classe, tá falando de que ano, mais ou menos? Que época isso? no início dos anos 2000, 2000. Ah, legal. 25, 26 anos, vai. E aí mudou muito a cultura, vamos falar do ABC mais amplo, mas em São Caetano assim, a partir dessa época mais ou menos. Que vocês sentiram uma diferença, uma abertura maior. Na verdade, começa a mudar para valer em 2005. Sim. Porque nós, antigamente na prefeitura, eram departamentos, né? Isso. Por exemplo, DPEC, Departamento de Educação e Cultura. Você não tinha uma seção, você não tinha uma diretoria, não Específica existia. da cultura, né? Quando se transforma os departamentos em diretorias, cria-se a Diretoria de Cultura. Isso foi 2005. E isso era um debate nosso que acontecia dentro dos nossos espaços com diversos artistas, não éramos só nós, não. A gente só provocava. A gente fazia Com barulho. diversos artistas são responsáveis por isso, a classe toda. Vários grupos da Exato. cidade, inclusive. E aí começa. Passa 4 anos, na próxima gestão, 2009, eles resolvem criar as secretarias, e aí cria-se a Secretaria de Cultura. Em 2009 mesmo, a gente faz a primeira reunião para desenvolvimento de um conselho municipal que não fosse paritário, que 2/3 desse conselho fosse de sociedade civil. Foi uma A grande primeira briga reunião, da gente, exato, né? a primeira reunião foi no nosso espaço. Você foi secretário da Cultura, não é isso? Fui secretário Que época foi? de 22 a 24. Entendi. Agora, a gestão passada. E desde o começo sempre foi alguém envolvido com cultura que era o secretário? Não. Não, começou eu a ter, acho não. que foi a Acho que foi a primeira primeira vez. Isso é determinante. Na verdade, foi a primeira vez. É importante, né? Eu sim. acho muito importante, eu acredito. Quantas muito. companhias tem mais ou menos em São Caetano? Eu não sei hoje te Sim, dizer não. quantas companhias tem. Eu sei que nós chegamos num momento na época onde a gente tinha 11, 12 companhias. Hoje, infelizmente, os teatros de grupos de teatro, eles
perderam um pouco a força, né? Eles tinham muita força no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Acho que nos anos 90 todo, assim, os grupos de teatro eram muito fortes. Hoje eu acho que, até pelo advento de rede social, e com a força das emissoras, o teatro deixou de ser um fim para virar um meio, sabe? A pessoa faz o teatro para chegar, para ter um bom podcast, para ir para uma emissora, para virar youtuber, enfim. E não estou julgando, Sim. só estou constatando. Então, eu acho que os grupos perderam um pouco a força, porque no início dos anos 2000, inclusive até um grande pesquisador, Alexandre Matti, que ele fez uma grande pesquisa, tinham os anuários de teatro, né? São Paulo era a cidade com o maior movimento teatral no mundo, fundamentalmente voltado a grupos de teatro. Demais. A gente perde um pouco a força diante de uma série de Isso você acha que é uma coisa estadual, nacional? É um cenário real mesmo do... Me parece que a gente daqui a pouco vai falar de um festival, né? A gente é oriundo do festival, eu e a Malu. A Magali também. A gente não só estuda teatro e faz teatro na região, a gente circula muito por festivais de teatro. E o festival de teatro é muito importante, porque ele é um lugar onde, por exemplo, a gente vai falar desse, mas onde estavam lá 21 grupos de teatro, mais de 170 artistas de 8 estados brasileiros. Fazendo o quê? Debatendo cultura, falando sobre cultura, entendendo os meios de produção que do sul são completamente diferentes dos meios de produção do norte e nordeste. O nosso país é extremamente... continental. Exato. Né? Nós já tivemos a oportunidade de participar de festival de teatro na Argentina, no Uruguai, no Equador, em Portugal, na Espanha. Então você tem diversas possibilidades de produção, de meios de produção e tudo mais. Eu penso, respondendo a sua pergunta, que esse é um advento que acontece mais nas grandes cidades. Entendi. Quando a gente vai falar com cidades menores e tudo mais, os grupos de teatro ainda são muito importantes. Eles são fundamentais para a formação, para o início das pessoas. Nem toda cidade tem uma grande escola, uma universidade, enfim. Então eles começam pelos grupos, pelas oficinas de teatro, pelos cursos livres. Os grupos são fundamentais. E quando começou a Matilda, qual foi primeira peça que vocês fizeram juntos? Vidas Secas. Vidas Secas. Esse texto. Sim, legal. O texto do Lira. Acho que uma coisa importante também, assim, é lembrar que quando... E aí vocês rodaram bastante com a peça? Jesus Cristo. Quanto tempo durou? 4 anos, Porque peça não né? tem muito, assim, Não. período, né? Ela pode durar... Eu lembro que tinha uma peça... Tinha uma peça do Neila Torraca, o Marcos Nanini, que virou quase piada, né? Piada, assim, no bom sentido, de tanto que durou, né? Como que é? Caramba. Mistério de Mavar. Mistério de Mavar. Pô, na época... Então, porque assim, não tem... É meio atemporal, assim, né? Dura quanto foi? Quanto tempo vocês ficaram em Com Vidas Secas foram 4 anos. Que legal. Mas junto com Vidas Secas, a gente fez 2 outras montagens paralelas, que foi E é Romeu e possível, então, Julieta. tá com uma peça em cartaz, Sim. e já tá trabalhando em outra... Muitos grupos de teatro têm espetáculos que eles chamam de espetáculos de repertório, que está sempre ali guardadinho. Precisou fazer, volta, ensaia um pouco e realiza. Legal. E depois de Vidas Secas? A gente montou o Romeu e Julieta e... Esqueci o nome. Qual? Do Clorofila e Hortelã. Infantil. Porque o Romeu e Julieta, a Vida Seca tratava sobre a questão da água, da falta da água, então do esbanjamento da água aqui pela região sudeste, a falta da água na região nordeste, a gente fazia muito esse paralelo, né? Nossas Então, peças tinham- impressão minha, ou ela circulou muito pelo Nordeste? Não, pelo Nordeste não. não. Pela dificuldade de você levar 10 entendi, pessoas, mais entendi, cenário, verdade. etc. lá pra cima. Porque a produção era toda de vocês, né? Sim. Eu imagino que quando tem uma companhia, vocês fazem tudo. 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 Exato. Tudo. Tipo, como a gente Até vai? furo na Tem parede. que arrumar como a gente vai, aonde Tudo. vai fazer, É isso. cenário, E a montagem de tudo isso. figurino. Não é pra quem pensa que é fácil. Trabalharam bastante, né? Quem vê aplauso não vê produção. É verdade. E aí depois disso, então ela rodou mais aqui mais para próximo do estado. Isso.
Isso, Legal. Vida Seca, sim. Aí, Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, nós tratávamos a questão da violência, principalmente da violência da adolescência. Ah, tá. Então não era um Romeu e Julieta o clássico. Não. Não, é o clássico, mas a gente sempre tinha um olhar... Um alternativo. Você utiliza o A nossa clássico cara para mesmo da você, Matilde. para você ampliar a discussão, entende? O Shakespeare ele é considerado o autor do milênio, né? É o nosso maior bardo que tem, mas ele é muito importante porque a obra dele tinha... Hoje em dia você pode ampliar algumas discussões se você direcionar. Era o que a gente fazia com Romeu e Julieta. E esse mundo de troféu que tem aqui? Alguém pode me explicar o que é esse monte de coisa? Então, a Matilde, ela fez bastante coisa. Isso aqui é tudo via Matilde, tudo da companhia de vocês. Agora sim, a Matilde em 2017, nós tivemos que entregar o galpão, né? 18. Em 2018 nós tínhamos um galpão de 350 metros aqui em São Caetano, como o Eric disse. Mas, infelizmente, em 2018 a gente teve que se desfazer por especulação imobiliária e tal, a gente não conseguiu manter. E aí, nesse período, a Matilde ficou meio que para onde vamos, né? O que vamos fazer? Na pandemia, nós estávamos com um espetáculo bem legal, que era A Megerinha, baseado na Megera Domada, mas era um texto muito legal do Moreira de Acopiara, que era feito. Ele pegou a Megera Domada e ele fez, em cima desse texto, um espetáculo infantil em cordel. Então, a gente estava rodando bastante com esse espetáculo quando veio a pandemia. E aí tudo parou. E aí, naquele momento, nós ainda conseguimos apresentar, tivemos que transformar esse espetáculo em vídeo e tudo mais, mas aí as coisas não foram tão rápidas como a gente imaginava e deu uma parada mesmo. E aí foi quando a Matilde realmente deu uma parada, acho que pra gente entender para onde a gente ia. A gente tinha entregado um galpão, a gente tinha espetáculos, né, que estavam ainda sendo feitos, mas de repente mudou tudo. E aí, em 2022 ou 23... 22, me deu aquela vontade de falar, poxa, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tá muito em casa. Como é que eu não tô ensaiando de domingo de manhã, né? E aí surgiu a ideia desse espetáculo. Eu falei com a Malu, falei, eu gostaria de falar de um texto que acho que vem com uma importância para o mundo feminino, que infelizmente a gente ainda tem algumas questões que precisam ser pontuadas, mas eu gostaria que fosse leve, poético, como a gente gosta de encarar as coisas. E aí a Malu topou, nós escolhemos aí quem a gente achava que devia dirigir, quem ia escrever o texto, escolhemos o Evas Carreteiro para a direção, que fazia parte da Matilde, né? E um grande amigo nosso que escreveu o texto foi o Ronaldo Ventura. Demos a ideia para eles toparam. O Ronaldo veio com 3 textos dentro do que a gente gostaria, e dentro desses 3 nós escolhemos o Terra Cora, que conta a história da Cora Coralina, que eu não conhecia. E aí, quando a gente leu, nós falamos, essa história precisa ser contada, porque ela fala de tudo de importante que eu gostaria de falar através da poesia, a Cora. Então, foi aí que surgiu. E nós estreamos, então, com o edital Da Aldir Blanc. Isso, um edital que foi feito daqui da cidade, Aldir Blanc. Fomos nós duas que fizemos. E apresentamos, cumprimos tudo. E aí, depois que a gente conseguiu, vamos agora seguir, a gente gostaria que fizesse parte, como nós somos integrantes da Cia da Matilde, nós queremos seguir como Cia da Matilde, entendeu? Então, a gente integrou esse espetáculo na Cia também. E aí estamos fazendo algumas apresentações e surgiu a oportunidade de a gente ir para Guaçuí, que é um festival muito legal, que eles dois participaram por diversas vezes. Eles foram, inclusive, no primeiro festival. Esse foi o 25º. E nós voltamos com esses prêmios, que foi uma grata surpresa. 7 né? prêmios. Isso, 7 prêmios. Você pode contar um pouco o que significa cada um deles? Sim. Ganhou de... Ali, espetáculo alternativo, primeiro porque nós fazemos uma peça em um espetáculo, em um espaço não alternativo, convencional, né? Ok. Então,
melhor figurino. que Tudo foi para o dentro grupo. de espetáculos alternativos, porque lá o festival ele é Tem dividido categorias. isso em categorias, e o nosso foi para a categoria de alternativo. Então todos os prêmios são dentro Legal. disso. Fala, Má. Aí depois tem o maquiagem e caracterização, atriz coadjuvante para Magali Costa. Ali tá melhor trilha sonora original, que é para a Luísa Gouveia, que também foi um trabalho super bacana que desenvolveu, o Evas Carreteiro que indicou ela, e as músicas foram São compostas originais para a pra peça. gente, né? Isso. Aqui tá Aqui tá a melhor atriz melhor atriz para mim. para Malu. Esse aqui a gente precisa ler porque a gente não lembra todo, gente. Dramaturgia. Melhor E dramaturgia, a melhor do dramaturgia para o Ronaldo Ventura. Demais. E para nós a maior honra foi este prêmio aqui, que é o prêmio Paulo Honório. O Paulo Honório foi um cara lá de Iguaçuí que a gente conheceu. Depois do falecimento dele em 2012, o grupo Gota Pó e Poeira criou esse troféu. E eles destinam a cada ano no festival para um grupo que tem a ver com as características que o próprio grupo lá desenvolve e com o trabalho que o Paulo desenvolvia, né, de maquiagem, figurino. Ele era um cara bastante atuante lá, né? Então, para nós foi uma honra imensa ter ganhado. Que legal, esse parabéns, prêmio, né? parabéns, parabéns, bacana. parabéns, parabéns. Tem que ser Eu acho enaltecido. que eu posso falar, eu Claro. acho que é muito importante, eu sempre faço questão de frisar, a gente vive conversando e vendo as coisas acontecerem muitas vezes no Brasil de 4 em 4 anos, né? Devido às gestões. Nós estamos falando aqui num festival que está há 25 anos ininterruptos. Então eu sempre faço questão de parabenizar o governo do Estado do Espírito Santo, parabenizar a Prefeitura de Iguaçuí, porque há 25 anos eles realizam um festival nacional de teatro. Como eu falei, diversos artistas, diversos espetáculos de vários estados que debatem a cultura, que valorizam, que discutem os meios de produção, enfim. Isso é extremamente importante para o ciclo da economia criativa, né? Hoje, quem mais emprega no país é a construção civil. O segundo maior empregador desse país é a economia criativa. Então, é extremamente fundamental que a gente tenha... Tem festivais, né? Exato, ações como essa. Festival de dança de Blumenau, né? Esse festival Joinville, não é? Joinville. Internacional. Então, existem diversas ações, o Festival Internacional de Curitiba, que são muito importantes. Fundamentalmente, quando não há interrupção, quando não é um projeto Não é um acaso. de governo, e sim de Estado, independente do governo que esteja, independente da cor, se é azul, se é vermelho, enfim, o festival acontece porque ele é fundamental para a cultura nacional, entende? É muito importante. Eu, como bailarina, vou agora falar uma coisa que eu acho muito importante, que você falou do Festival de Joinville, que é muito legal e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que parabenizar um festival de teatro, porque não é um festival que visa dinheiro. Para quem nunca foi para um festival de teatro, a gente faz uma inscrição e aí somos convidados para ir ou não, porque já tem a primeira, os selecionados. E a partir do momento que você é selecionado, você tem uma ajuda de custo para você chegar até lá. Você tem, geralmente, não sei se em todos, mas sempre que eu fui, você tem alimentação e tem hospedagem no tempo que você fica lá. Então, se o festival tem uma semana de duração, é uma semana que você pode ficar lá na cidade para essa troca em prol da cultura. Diferente, infelizmente, de festival de dança, onde os alunos pagam para ir dançar, pagam para chegar até o local, pagam para dormir, pagam, e infelizmente visa o dinheiro. Hoje nós temos muitos festivais de dança, mas tudo para a produção ganhar dinheiro, entendeu? E aí tem 80 coreografias com 3 pessoas avaliando para dizer quem é melhor e quem é pior. E aí, entende? Não é válido, porque a gente não está falando de cultura. A gente está colocando a dança em outro patamar, negócio, né? em um negócio. Um melhor do que o outro, e aí começa porque eu danço melhor do que você. Coisa que no teatro não existe por conta da troca cultural. Então, eu acho que é muito válido. E se, infelizmente, a dança vai por esse lado, na dança, eu como bailarina, a gente perde.
entendeu? Eu acho que a gente tinha os bailarinos. Fica aqui o meu recado dos produtores de festival de dança para irem em festival de teatro, porque eu acho que lá sim a cultura acontece e é muito legal. Uma troca de vários lugares do país, né? Então, o fazer cultural do Nordeste, do Norte, da região Sul é diferente da nossa e é tão importante, né? Então, isso é enriquecedor para o nosso conhecimento mesmo. Né? Exato. É importante. Legal esse ponto. Exato. E tem um cara muito legal lá em Guaçuí, que é o Carlos Zola, né? Que ele acho que é o grande pivô de tudo isso se desenvolver da forma que se desenvolve hoje, um batalhador mesmo da cultura na cidade, né? Ele é fundador do grupo Gota, Pó e Poeira de Lá. Como a gente conversou no começo, os grupos de teatro. É um grupo de teatro que iniciou isso. O grupo tem mais de 40 anos de existência. E foi idealizado pelo grupo. Exato, então. idealizado pelo Legal. grupo. Inclusive, esse prêmio, como ela muito bem mencionou, ele é destinado ao grupo que mais se adapta e tal, e ele é escolhido pelos integrantes do grupo para quem eles vão. Você entendeu? Não existe um corpo técnico, não. O grupo se reúne e entende o espetáculo que mais se assemelhou a todas as ações que o Paulo Honório realizava, e aí sim eles concedem essa premiação, digamos assim. Não é uma competição, entende? Isso que eu ia falar, não é uma competição. Não é competição. Isso que é o mais legal. Nós temos os jurados que a cada espetáculo que é apresentado, tem um debate, uma conversa mesmo, para eles entenderem de onde veio Conversa a ideia. com o próprio pessoal do espetáculo. Isso, Que legal. E o público junto. E o público junto para Quem quiser assistir. participar. Da onde veio a ideia? O que vocês pensaram para o figurino? Por que essa direção foi por esse lado? Sabe? Para eles entenderem realmente o que é esse espetáculo mais a fundo. Para aí sim eles decidirem, né, todos os prêmios para quem vai. Eu acho que isso é muito rico. A gente, para nós, né, para falar do nosso trabalho e as pessoas ouvirem da mesma forma que a gente ouvir dos outros grupos, porque é muito legal você assistir algo no palco e depois no debate você falar, olha, que interessante, fica mais gostoso, né? Aquele espetáculo ele fica mais nosso. É bem interessante isso. E quantas pessoas envolvidas no Cora Coralina? Terra Cora. Terra Cora. Terra Cora. No Terra Cora sou eu. O Terra Cora envolve, então, uma produção de quantas pessoas? De produção toda? Sou eu, como atriz, a Malu como atriz. Tem o Evas, que é o diretor, Evandro Carreteiro. Tem o autor, que é o Ronaldo Ventura. A Luísa Gouveia, que é a... Como chama? A musicista que fez as músicas. Criou a trilha, Criou a trilha, isso, obrigado. E tem a Yasmin Salotti, que é a nossa sonoplasta. Que ela é filha da Malu, que também é atriz. E aí ela vai junto com a gente só para colocar as músicas na hora certa. Somos nós, né? Falei todos. Quantas pessoas são? Então? Seis ou sete pessoas. 6. Que demais. E fazem tudo, né? Tudo. Produção, montagem tudo. de cenário. Isso para um espetáculo. Isso é muito importante. Eu entendi. Isso para um espetáculo de 2 pessoas, um espetáculo com um espaço não convencional, pequeno. Não só 40 a gente pode espectadores. chamar de lugares que não sejam teatro. Isso, a gente não vai para palco italiano. São só 40 pessoas na plateia. Porque, por exemplo, se a gente for falar de uma produção como a gente fazia do Romeo e Julieta, você envolve 30, 40 pessoas para 6, 7 estarem em cena. Né? O ciclo de postos de trabalho, de geração de trabalho e renda no espetáculo de teatro, de música e dança é muito maior do que as pessoas veem ali no palco. Sim. Né? Elas fazem um espetáculo um pouco mais enxuto. Mesmo assim, a gente envolve 6 pessoas diretamente, fora os indiretos, que aí quando você vai, vou para uma temporada, eu tenho uma assessoria de imprensa, eu vou construir um cenário, eu tenho um cenotécnico, eu vou pro figurino, eu tenho que ter uma costureira, e aí você envolve E fora a estrutura que vocês mesmos precisam cuidar de hotel, transporte, sim. Tudo isso, né? A gente faz entre nós, mas se a gente quisesse, a gente empregaria mais pessoas para em toda essa outra parte de produção. Aí depende muito dos meios de produção, da viabilidade. Alguns espetáculos têm mais viabilidade que outros, aí depende um pouco, né? E tá chegando em São Caetano agora, é isso? Nós ficamos em temporada quando estreamos, depois fizemos mais uma, né? São 2 curtas temporadas. São 2 curtas temporadas e agora a gente vem com um mês aqui em São Caetano e possibilidade de apresentar em outros lugares do ABC.
Então, ó, a gente vai voltar a falar disso. Vou encerrar aqui para quem está assistindo a gente na TV. Aí a gente volta para falar dessa temporada para todo mundo de São Caetano, ABC, São Paulo vir prestigiá-los, hein? Olha quanto prêmio a gente viu aqui. Então, pessoal, você que está assistindo aí pelo canal Claro, canal 526 da Claro TV, TV ABC Shop. Obrigado. Semana que vem a gente tá aqui de novo, tá? E você continua assistindo esse podcast aqui pelo YouTube, TV ABC Shop Oficial ou Fala ABC News, tá bom? E não esquece, curtidinha, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Então agora vamos falar do espetáculo aqui, dessa temporada que vai começa exatamente dia 2 de agosto. Dia 2. Dia 2 de agosto. Isso. São todos os finais de semana de todos agosto. Semana, todo sábado e domingo de agosto. Isso, com exceção do dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto não teremos espetáculo. Nos outros, que é um domingo. Nos outros todos teremos. Lá no espaço do A3 Espaço de Dança, que é uma escola de dança aqui em São Caetano, que fica na Augusto de Toledo, 495, no primeiro andar. Eles têm uma sala de dança bem grande e uma sala multiuso. E como estamos falando de um espetáculo em lugares não convencionais, estamos indo para essa sala. A sala já está transformada, né, Malu? Já. No nosso palco. Então, a partir de agosto, estamos lá. O espetáculo tem apenas 40 lugares. Isso. Então, ele é bem intimista. Então, corra para comprar os ingressos que já estão à venda pelo Bilheteria Express. E também na bio do @CiaDaMatilde, também você consegue acessar para comprar. E a partir do dia 2, às 20 horas, lá no espaço do A3, Espaço de Dança. Então, a partir de... A gente tá numa quinta-feira, a partir semana que vem. A partir do próximo sábado. Legal. Muito bom. Vai lá, se você quer conhecer um pouco da vida da Cora Coralina, que é muito legal. Muito legal. Compra já o ingresso, você pode escolher para qual apresentação você quer, né? Isso. São só 40 lugares. Eu acho que se eu fosse você, eu não perderia. E olha a quantidade de prêmio, né? Fala um pouquinho do espetáculo, para aguçar a curiosidade. Terra Cora é um espetáculo intimista, né? Geralmente as pessoas usam os textos, os poemas, as poesias de Cora Coralina para poder fazer alguma inserção, alguma coisa, mas poucas pessoas conhecem a história dessa mulher, né? E que é uma história fantástica e que representa muito as condições das mulheres dentro do nosso país, né? Então, acho que foi um grande... Aí da história dela, vocês deram uma adaptada para os dias de hoje, alguma coisa assim? Então, não precisa. Porque Infelizmente... Não era um desejo seu, Magali, de fazer isso? Infelizmente, a gente não precisa adaptar. Porque a história da Cora, nós estamos falando de uma mulher... De que época? Ela ficou famosa quando ela tinha 90 anos. E ela só ficou famosa porque um homem publicou um texto dela. Então, a gente já sabe para onde nós vamos com esse texto. É uma mulher que, em 22, na Semana da Arte Moderna, ela foi convidada para estar e ela não foi porque o marido não deixou. Então, são alguns pontos que, infelizmente, hoje, em 2025, a gente vê acontecer. Então, a gente não precisa adaptar. A gente só precisa contar. Entende? Então, nós estamos falando de uma mulher que muita gente não conhece, só conhece a poesia. Mas que lá no fundo, todas nós, mulheres, passamos ainda hoje por coisas que ela passou. E que não dá mais para acontecer, né? E a gente fala disso através da poesia dessa mulher que, apesar de tudo, escrevia com um amor no coração. Então, eu acho que essa é a importância do espetáculo hoje. E assim, nós temos duas personagens, que é o Lencinho e o Pé de Meia, que vão contar essa história, né? Então, acho que a adaptação vem daí. Quando o Ronaldo escreveu, o Ronaldo é um homem que escreveu esse texto com uma sensibilidade fantástica, né? Foi o que nos tocou, né? Assim, então, ele vai trazendo a história da Cora no entremeio da história dessas duas personagens também. Entendi. E aí eu acho que é importante a gente falar também, porque muita gente fala, vocês querem falar desse mundo feminino, vocês querem falar infelizmente, do machismo que ela
Sofreu. que ela sofreu, obrigada. Mas vocês chamaram 2 homens, um para dirigir e um para escrever. Quando eu tive a ideia, conversei com a Malu, porque eu sabia que ela ia compactuar comigo dessa mesma ideia, é que a gente não precisa ter um mundo de homens e mulheres. A gente precisa caminhar junto, né? Então, nós pensamos nessas 2 pessoas que a gente entendeu que tinham essa sensibilidade para esse tema. E deu muito certo. E foi muito interessante, porque a gente ter o Evandro como nosso diretor tinha pontos que nós, mulheres, não víamos que nós estávamos sendo machistas. E aí, quando a gente falava alguma coisa, porque a gente conversava muito, né, Má? Tem alguns pontos no texto que nos pegam como mulher. Tinha momentos que a gente tinha que dar uma pausa e pôr pra fora e chorar para depois continuar. Raciocinar, às vezes demorava 1 dia, 2 dias. Porque a gente fazia e aí... Quase uma terapia. E aí a gente falava, gente, eu vivo isso. E dá alguma coisa dentro de nós, né, Má? E aí a gente trabalhou isso mesmo nos ensaios. E aí tinham coisas que acontecia que o Evandro, como um olhar masculino, falava, você não pode falar essa frase, porque essa frase a gente espera que um homem fale. Você está sendo machista. Ou então, da mesma forma que ele trazia alguma coisa, a gente falava, não, a gente não pode fazer isso, porque agora você foi machista com a gente. E isso é ainda constante, uma discussão constante, quando a gente ensaia, quando a gente se encontra. Então, ter um homem na nossa direção foi muito importante nesse ponto. E principalmente porque nós não queríamos ser panfletárias, né? Então, você falar... Dentro de uma sociedade patriarcal, machista, falar sobre isso requer cuidados, requer, mexer em feridas, mexer em coisas que estão ali intrínsecas, né, nas pessoas. Então, nós queríamos não perder a poesia, não perder aquela sensibilidade. Então, foi bem pensado cada palavra, cada gesto que fazemos na peça, para que não... possamos falar sobre tudo isso, mas de uma maneira que não ataque as pessoas e sim faça refletir. Refletir isso. Isso é importante. Nós né? temos alguns pontos no espetáculo que a gente não vai entregar tudo, tem que assistir, mas que a gente coloca o homem e a mulher nesse lugar de reflexão. E a gente sente essa troca no final do espetáculo. No final do espetáculo, o público vem até nós e fala... Eu nunca estive onde vocês me colocaram hoje. Por ser uma peça intimista, ela tem muito disso, imagino, né? Que depois que acaba, tem ainda uma colaboração de plateia e vocês, né? E nós estamos muito próximos, né? O nosso espetáculo, ele é... circular. Ele é circular e ele é um tom abaixo. No teatro convencional, a gente imposta a voz. Eu queria entender algumas coisas. Eu queria até, para valorizar ainda mais a peça... você teve essa ideia 2022. Quanto tempo demorou para realizar isso efetivamente e se tornar uma peça? Ai, mas você lembra, eu acho... Porque eu imagino, vocês tiveram a ideia, aí procura alguém para fazer o roteiro, aí traz o roteiro para vocês dão aquela discutida no roteiro, aí depois deve ser o processo de montar a equipe. Mas tem uma coisa muito importante nisso. Acho que é legal a pergunta, porque... se a gente for falar desse processo, ele foi até rápido, mas ele foi rápido graças a um edital que viabilizou financeiramente a realização. Isso, A importância dos editais, das políticas públicas permanentes e estruturantes. Porque ele é realizado com 2 atrizes de São Caetano, com um diretor de Santo André, com um autor de São Bernardo, quer dizer, é tudo ABC, é tudo Fala ABC, é tudo no ABC, mas ele foi muito bem... desenvolvido rapidamente, fundamentalmente por um edital. Legal. Como é importante as políticas públicas. Mas ainda assim, desde a nossa primeira conversa até a nossa estreia, foram 9 meses, né? Então, é um tempo... processo, 9 meses. Bacana, assim. Porque algumas pessoas, infelizmente, você tem a ideia, você até tem a equipe, mas você não tem... Como viabilizar. Exato. E isso pode durar... tudo, é eterno. E aí pode acontecer papel. isso mesmo, de não acontecer.
E daí isso me remete, assim, o quanto é importante a política pública, né, voltada para a cultura. Porque se pensar a nossa trajetória, desde lá de 2004, né, e todo o processo que a gente construiu junto com outras pessoas na cidade, passamos por uma diretoria. Se aquele diretor na época, que era o Alessandro Leone, não abrisse o diálogo com os artistas da cidade, né, isso não tivesse dado certo, talvez nós não tivéssemos atingido o nosso objetivo, que era o Conselho de Cultura, que era a criação da Secretaria de Cultura, né? Depois, posteriormente, nós tivemos uma secretária de Cultura muito importante na época, que foi a Adriana Sampaio, que também agregava os artistas da cidade, né? Depois tivemos um caos ali na cultura, aí veio o Eric como secretário de Cultura, que também dimensionou isso, trouxe a importância da economia criativa, né, dos editais de cultura. Então, tudo vai fazendo parte de uma construção que é necessária para que o artista tenha aporte, tenha viabilidade de fazer o seu trabalho. Isso é fundamental, porque sem isso a gente não consegue caminhar, principalmente no dia de hoje, né? Onde a cultura aqui, ó. Sim. Né? É porque a gente... Um espetáculo que foi para outro estado, que foi premiado, que de um festival de 20 que acontece há 25 anos. Exato. Então não é um festivalzinho. Exato. Tá indo para a terceira temporada, já tem outras cidades para que nós façamos a temporada também. Quer dizer, o edital viabiliza a empregabilidade das pessoas que a gente conversou, a permanência desse espetáculo sendo feito, sendo falado, a valorização de uma artista nacional é extremamente importante. Aí a gente vai... E conta um pouco, como que é essa parte de cenográfica do espetáculo? Pode contar? Ou é spoiler? Não pode. A nossa cenografia, o Evas Carreteiro, ele também é cenógrafo, então ele pensou em como fazer toda essa parte. Mas a gente transforma o nosso espetáculo como a casa da Cora. É como se fosse a casa da sua tia velhinha. Sala da avó. A sala da avó. E isso a gente já pega o público, sabe? A gente trabalha com cheiro, a gente trabalha com a textura, com o clima. Então a gente pensou em algumas coisas assim. Então nós fizemos muita coisa junto. A cenografia o Evandro pensou, mas nós trouxemos. Então a gente tem coisas da nossa casa no cenário. Tem um bule, tem uma xicrinha, tem flores, então tudo pensado para como se fosse realmente aquela sua tia velhinha do interior que você ia visitar. Sabe quando a gente entra na casa da tia, que ela tá fazendo um bolo, que você vai tomar um café? É esse o clima do nosso cenário. Legal, bacana. É esse o lugar que você vai entrar para conhecer a Cora, através da Lencinho e do Pé de Meia. São duas personagens que contam essa história. E aí tem a música, é tudo um clima que a gente... um tom abaixo. É um tom abaixo, é tudo... Porque nós estamos muito próximo da plateia, nós trazemos fatos verdadeiros da minha vida, da vida da Malu. Então, além de intimista, é muito pessoal. É um espetáculo muito pessoal, onde a gente deixa a plateia... participar. A gente deixa aquilo como pessoal mesmo, íntimo, para todo mundo que está lá presente. E acho que isso faz toda a diferença. Parece que é acolhedor, sabe? Que é imersivo, a gente se sente acolhida e quem vai assistir fala que sente esse acolhimento também. Qual a duração da peça? 45 minutos. 45 minutos, excelente. E voltando ao assunto que eles estavam falando da lei de incentivo e tudo mais, a gente precisa pontuar a importância de que nós estamos falando de um espetáculo de teatro que as pessoas de fora que assistem, que estão acostumadas a ver televisão, esquece que isso é um trabalho, né? Eu sou atriz, Malu é atriz, o Eric é atriz, quem está lá na televisão, ator, desculpa, quem está lá na televisão, atriz, ator, isso é um trabalho e precisa ser visto como trabalho. Porque eu sinto que às vezes as pessoas falam, eles se divertem. Por a gente levar a diversão, a gente não precisa ser remunerado por aquilo. Não pode pensar dessa né? forma. E então,
a gente precisa entender que é um trabalho e as pessoas estão lá trabalhando. Eu e a Malu, a gente ensaia para estar lá. A gente não chega, fez e está pronto. Não, a gente chega pelo menos, sei lá, 4, 5 horas antes para a gente montar cenário, Então, pra gente a profissão ensaiar. atriz, né? Porque Exatamente. não dá para fazer uma outra coisa paralela com tanta dedicação. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, quando a gente fala de uma lei de incentivo, quando a gente fala, né, de tudo o que precisa para montar um espetáculo, a gente está falando de trabalhadores, né? E isso tem que ser levado muito a sério. Sim. E como nós, né, as outras companhias, principalmente aqui da cidade, né, tem a Cia Tente, o Grite, a Cia Cantar Circo e outras tantas que estão aí, estão na batalha, precisa de aporte, precisa de suporte e principalmente das leis de incentivo. Então, quando uma pessoa critica as leis de incentivo e nos coloca num lugar de mamata, né, do que é que nós estamos falando? Então é super importante, acho que discutir a política pública voltada para a cultura é extremamente importante para todos os trabalhadores de culturas. Né, Seja famoso ou não. Ô, Eric, e hoje esse incentivo ele é suficiente para... Vamos falar de São Caetano. Hoje o incentivo de São Caetano ele é suficiente para manter um espetáculo? Não, ainda não. Ele vem avançando, eu acho que a cada ano. Ele vem melhorando a cada ano. Acho que a gente passa por um momento, aí é uma opinião muito pessoal, que a gente veio num avanço de entendimento. Eu acho que quando elas falam, o incentivo é fundamental, é o nome, incentivo, né? Ele é fundamental para que as pessoas compreendam o trabalho do artista, que é diferente dos outros. Agora com as redes sociais e com a internet, com o meio digital, eu acho que tem algumas coisas que se assemelham ao nosso, mas antigamente aquele trabalho onde você bate o seu cartão e trabalha de segunda a sexta, ok, o nosso é um pouco diferente, né? Quando a Magali falou no começo, eu não vou ensaiar domingo de manhã, porque a gente passava os domingos todos ensaiando, e pra gente era natural, era normal. Quantos casamentos e quantos batizados que a gente perdeu porque a gente tinha espetáculo. Né? Você vai, não, eu vou ter um espetáculo. E tudo bem, porque sempre foi o meu trabalho. Eu acho que esse entendimento, ele veio se aprimorando. Acho que, infelizmente, a gente passou por um momento onde isso foi... onde ele foi menosprezado. E em alguns momentos de uma forma leviana, na minha opinião. Mas eu acho que isso vem a cada dia, e graças aos veículos de comunicação, inclusive como esse, a gente vem deixando mais evidente para as pessoas. Acho que as pessoas estão começando a entender. Se a gente dá incentivo para as montadoras, né? Como se dá fundamentalmente na nossa região do Grande ABC, é impressionante o incentivo. Se nós da economia criativa que geramos mais postos de trabalho do que as montadoras, por que não ter o incentivo? Acho que falta um pouco desse entendimento. Acho que falta um pouco dessa visão para o trabalhador. Da compreensão. O artista vive... mas as montadoras, todas elas são multinacionais de fora desse país e a gente dá incentivo, gente. É o seu imposto também. Acho que falta um pouco da compreensão. Na minha opinião, essas discussões, e eu acompanho algumas, elas são rasas por falta de compreensão, por falta de conhecimento. É mais fácil você ouvir alguém e você reverberar, mas se você parar, pensar, estudar um pouquinho... A gente fala muito, né? Muitos artistas falam que a pandemia foi um pouco... É lógico que foi um caos aquilo, e, meu Deus, mas por um momento ali pode ser que as pessoas tenham entendido um pouco a importância, né? Da arte. Daquele momento. Já vi se nós tivéssemos passado ele sem os livros, sem as novelas, os podcasts, os filmes, as músicas, enfim. E todos esses são artistas do meio cultural, da economia criativa que desenvolveram. Acho que... Então o aporte hoje, não só aqui, eu não conheço cidade no país que você vai dizer, ele é ideal. Ele ainda não é. Como a educação ainda não é ideal, como a saúde também não é ideal, enfim, e tudo bem, mas nós estamos em busca e melhorando. Eu acredito que a cada ano a gente melhora isso. E as pessoas têm olhado para isso de uma forma, na minha opinião, com mais compreensão. Eu acho que falta mais compreensão. É muito fácil você apontar o dedo só e dizer, é muito fácil você julgar ali sem... Aí é simples. Sem conhecer, né? E
tudo bem também, é um direito seu, eu julgo, mas se você quiser de fato compreender, eu acho que prestar um pouco mais de atenção, você já vai falar, opa, peraí. E o espetáculo, vocês têm ideia de ampliar o período dele, ficar mais tempo? A ideia é essa, então, né? Isso, a gente vai fazer aqui em São Caetano e a gente já está em busca aí nas outras cidades, lugares alternativos para a gente ficar em cartaz, né? A princípio estamos agora, dia 2 em São Caetano, a partir do dia 2 todos os finais de semana de agosto, mas já em busca de outras cidades. Nossa ideia é começar com o ABC e ir para São Paulo e vamos ver para onde a gente vai. Isso mesmo. E principalmente assim, porque circular um espetáculo não é simples, né? Não, eu perguntei isso justamente porque, como eu sou de produção, eu também já imagino, não vou falar, uma encrenca, né? Porque dá um trabalho. Você já imagina um carro cheio de cenário andando pela cidade. Sim, porque o pessoal acha que nasceu ali o negócio. Não, E aí é isso, a importância também de ter quem patrocina, como que a gente consegue viabilizar essa circulação, né? Tem algumas leis de circulação de espetáculo, mas ainda são poucas. Quantas produções nós temos, produções importantes, E quem, né? assim, eu sou de produção, né? Então eu tenho umas curiosidades. E quem que negocia isso? Quem que abre mais espaço para vocês? Vocês mesmos pegam o telefone e produzem isso? Às vezes sim. Às vezes sim. Tem produtores que trabalham com isso. Que é o trabalho dele, então. Que é o trabalho dele, sim. Inclusive estamos atrás de um. Mas, a princípio, somos nós. Enquanto não temos um produtor que faça isso, somos nós. Acho que é que nem aquele projeto mais de início, assim, vai. Então, primeiro você faz o básico para ter aquela estrutura para fazer acontecer. Aí, conforme for acontecendo, a gente vai permitindo Melhorando. algumas situações. E os prêmios ajudam muito a Então, demais. Porque, Isso, olha o portfólio, né? Então, por isso que é a importância da gente falar desses prêmios também, porque enquanto nós estamos aqui na região apresentando é uma coisa, quando a gente vai para um festival com o peso que tem o Festival de Iguaçuí, para nós é muito importante, porque aí dá uma credibilidade mesmo no nosso trabalho para as outras pessoas, porque para a gente já tem. Sim. Então, tem essa importância também. Isso que é isso. Quando você monta um espetáculo, você tem que provar que ele é viável, e a gente está provando o tempo inteiro, né? Sim, Quando nós atores, produtores culturais, né? Se isso é legal, como que você atrai o público para vir, né? Porque eu acho que todo ator e atriz, ele é um produtor, né? Ele se torna um produtor também, né? Ele tem que ter essa esmagadora visão. maioria. Eu acho que sim. Produtor, costureiro, cenógrafo, maquiador, a gente é de tudo, motorista. Não, tudo, porque você tem que ter a visão de tudo e conhecer as pessoas para já, vou montar um espetáculo, tá bom, então eu vou chamar, esse cara aqui, aquela menina, né? Porque não é, eu entendo que não é simples, eu sei que é complicado. Mas é o que deixa mágico. É isso. Não, então, a gente sente muito mais prazer na execução dessa forma, né? Sabendo tudo exatamente o que está acontecendo, cuidando de tudo um pouquinho. É engraçado porque a Matilde já fez produções grandiosas. Nós fizemos espetáculos onde a gente tinha... a gente chegava e o figurino estava pronto lá pra gente... só vestir, né? Como chama? Na Tempestade, que nós pegamos uma lei de incentivo grande. Então, a gente tinha tudo pronto. Mas é estranho a gente chegar aí... Tá tudo... Como assim tá montado? Nós chegamos e eu não preciso varrer o chão antes de fazer o cenário. Não preciso passar o meu figurino. É uma delícia, mas é diferente. Sim. É diferente. O Voz de Deus, Lucão, quer perguntar alguma coisa? Eu suspeito, queria que o falasse um pouquinho do Prêmio Shell. Prêmio Shell. Ricardo III. Ricardo III. Na verdade, a Matilde tem 2 prêmios Shell. O Prêmio Shell é considerado o Oscar do Teatro Nacional, né? Você tem a edição São Paulo e a edição Rio de Janeiro. E nós fomos indicados ao Prêmio Shell em 2010 por um espetáculo que nós fizemos chamado Casting, onde
A Beth Dorgão, uma grande atriz, ela foi premiada com o Prêmio Shell de Melhor Atriz. E em 2014, foi Ricardo III? Acho que foi. Acho que foi A gente 14. foi essas produções 14 ou grandes 15. que a Magali mencionou, que nós tivemos algumas empresas. A gente foi patrocinado pela Ambev, a gente defendia agora na Antártica durante 2 anos, a gente teve Telefônica, Porto Seguro, e eu faço questão de falar porque nos patrocinaram, Lógico. foram aportes fundamentais e extremamente significativos. Através da Rouanet, né? Isso, e nós tivemos Ricardo III com o Chico Carvalho, que também ganhou o Prêmio Shell em 2014, se não estiver enganado. Não, 15. Não lembro. Foi 13, 14 ou 15. Eu acho que foi 14. Então a gente tem 2 prêmios Shell de atores nesses espetáculos que a companhia produziu na edição São Paulo, né? Que a gente foi indicado aqui por São Paulo e vencemos aqui. Eles venceram, né? Os atores, mas tá na nossa Sim, produção, faz parte da Mas companhia. espetáculos enormes que foram montados dentro do nosso Isso. galpão. A gente Legal. tinha uma coisa que eu acho que era muito interessante, assim. Por mais que nós tivéssemos grandes empresas e tudo mais, e que o circo esteja montado ali na capital paulista, não. Eles vinham para cá, ficavam hospedados aqui no Mercury, faço questão de falar porque nos ajudou aqui em São Caetano, e nós ensaiávamos ali na Goiás, ali uma travessa da Goiás, no Universo Cultural da Matilde. Tudo era produzido aqui, para aí a gente sair. Material vindo daqui quando possível. Tudo comprado, tudo da elaborado, cidade. porque foi uma coisa que a gente sempre defendeu, de movimentar a economia local. E a nossa economia Parte local, gráfica, tudo, faz tudo tudo local, era legal. feito aqui em Bacana. São Caetano. Na Tempestade, por exemplo, nós tínhamos 82 pessoas nos bastidores envolvidos, para 17 em cena. E E- tínhamos atores globais, né? Sim, No que eram convidados para vir e ficar aqui. É isso, se você topa, não, então tudo bem, porque nosso esquema de produção é você vir para São Caetano, ficar hospedado aqui durante, Tempestade acho que foram 3 meses, e a gente ensaia aqui no nosso galpão, a produção é toda feita aqui. É óbvio que tem algumas coisas que eu não conseguia viabilizar aqui, porque a cidade é uma cidade menor, então eu tinha que buscar em São Paulo ou fora. Mas num primeiro momento tudo era produzido aqui. E assim com essas produções que a gente conquistou 2 vezes o Prêmio Shell. Legal. Então a gente está finalizando. Então eu queria que vocês convidassem o pessoal que está assistindo a gente aqui a prestigiar a peça, dar todo o descritivo do endereço, como o pessoal faz para... O serviço, manda o serviço. Isso, manda o Faz. serviço. Vai. Deve. Então, quero convidar a todos para assistir Terra Cora a partir do dia 2 de agosto, todos os finais de semana de agosto, com exceção do dia 17 de agosto, no espaço do A3 Espaço de Dança, que fica na Avenida Doutor Augusto de Toledo, 495, primeiro andar. Os ingressos já estão à venda pela Bilheteria Express e pelo link da bio da Cia da Matilde. Esperamos vocês sempre às 20 horas, a partir do dia 2 de agosto. Terra Cora, vai ser um prazer receber vocês lá. E você também, ele também, todo mundo. Bem, Ó, pessoal, a gente tem que prestigiar. A cultura é importante para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A cultura é muito importante para a economia. Então, assim, vamos prestigiar, vamos participar, vamos chamar os amigos e, ó, conto com vocês lá, tá bom? Então, a gente está finalizando por aqui. Quem está assistindo a gente no YouTube, eu agradeço. Dá aquela curtidinha, compartilha esse vídeo e a semana que vem a gente volta com mais conversas legais, pessoas interessantes e a gente está aqui para agradecer vocês. Então, continua, você já sabe, ó, se você não segue a gente na rede social também, TV ABC Shop Oficial ou Fala ABC _News, ok? Então, por favor, a gente conta com vocês e aquela curtidinha aqui no YouTube, tá bom? Gente, obrigado de novo por A gente vocês terem agradece. participado. Foi um prazer ter vocês aqui. Parabéns pelos prêmios e por toda essa batalha aí de anos. Posso falar um negocinho rapidinho, Claro. que eu acho muito importante? Queria parabenizar você, parabenizar o Lucas pelo Fala ABC News. Pra gente é muito importante e é fundamental veículos que nos ajudem a disseminar a informação, fundamentalmente na região do ABC. Nós não temos uma emissora, né? Então é muito importante, pô, parabéns, obrigado por nos deixar vir aqui Imagina, e falar desse trabalho que é tão legal. E, enfim, é isso. Brigadão, parabéns. prazer é nosso. Aí você tá me devendo uma IPA e a gente volta a falar. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Semana que vem a Obrigada. gente volta. Valeu. Tchau.